Passei 2 anos construindo um processo que poderia economizar milhões para minha empresa. E meu chefe o roubou, levou o crédito, conseguiu a promoção e me deixou invisível. Mas eu não ia ficar em silêncio. Meu nome é Carla Evans. Por quase uma década, trabalhei em um cargo de tecnologia de nível médio em uma grande empresa de software sediada em São Paulo. Nada chamativo. Eu não era a pessoa que fazia os grandes discursos nos retiros da empresa ou que tinha um nome em patentes. Eu era aquela que, discretamente, consertava os sistemas que quebravam, melhorava processos que ninguém notava e fazia as coisas funcionarem melhor nos bastidores. Sempre fui mais de pensar do que de falar. Preferia passar uma noite de sábado mexendo em códigos ou explorando fluxos de automação do que tomando coquetéis em um evento de networking. E honestamente, isso costumava funcionar para mim. Eu acreditava que se você baixasse a cabeça, trabalhasse duro e fosse leal, os resultados acabariam falando por si. Mas no mundo real, especialmente no mundo da tecnologia, nem sempre é assim que acontece. Pessoas como eu não são reconhecidas. Somos ignoradas, preteridas e, com muita frequência, exploradas. Na época em que tudo isso começou, eu tinha 39 anos e trabalhava na divisão de inovação de processos. Eu havia desenvolvido uma reputação por resolver gargalos técnicos que haviam deixado equipes inteiras perplexas. Mas as promoções, os aumentos, o crédito, esses iam para pessoas com vozes mais altas e títulos mais sofisticados. Pessoas como Ricardo Matos, meu chefe. Ricardo era o tipo de cara que fazia questão de que você soubesse que ele estava no comando. Grande personalidade, sempre com uma piada na ponta da língua. Sempre dando um retorno ou alinhando as coisas. Para os chefões, ele era ouro. Para nós, que realmente fazíamos o trabalho, ele era um gargalo engravatado. Mas eu nunca me importei muito em subir na carreira. Eu me importava em construir coisas que funcionassem. Era isso que eu fazia de melhor. E um dia, criei algo que eu sabia que poderia mudar tudo. Tudo começou com um problema que ninguém mais conseguia resolver. Nosso departamento vinha lutando há meses com ineficiências na forma como os dados dos clientes eram processados em múltiplas plataformas. A integração era desajeitada, erros surgiam constantemente. Estávamos perdendo horas, às vezes dias, corrigindo manualmente problemas que não deveriam existir. Todos haviam aceitado isso como uma parte normal do fluxo de trabalho, mas eu não conseguia. Então, comecei a trabalhar nisso fora do horário de expediente. Eu não estava fazendo isso por elogios ou reconhecimento. Eu simplesmente não suportava ver os mesmos erros evitáveis nos atrasando semana após semana. Rodei simulações, escrevi novos códigos, testei dezenas de scripts de automação e lentamente montei uma solução. Não era apenas um remendo, era um novo sistema, um que reduziu o tempo de processamento em mais de 60% e levava os erros a quase zero. Documentei tudo, cada linha de código, cada caso de uso, cada métrica. Eu sabia que tinha algo grande, algo que poderia ser implementado em toda a empresa, não apenas na nossa divisão, mas globalmente. Quando finalmente levei o projeto a Ricardo, ele mal desviou o olhar do celular. Deixe na minha mesa. Eu deveria ter percebido ali mesmo. 2 semanas depois, tivemos uma reunião geral. Nossa divisão parabenizou Ricardo por liderar o desenvolvimento de uma melhoria de processo interno inovadora. A apresentação de slides mostrava capturas de tela do meu protótipo. Os gráficos, esses, também eram meus. Ricardo estava lá, sorrindo, como se tivesse passado meses em uma sala escura construindo tudo aquilo sozinho. Eu não podia acreditar. Fiquei sentada, congelada, enquanto a sala inteira aplaudia. Eu não sabia o que fazer. Levanto e digo alguma coisa? Eu o confronto na frente de todo mundo? Mas eu não fiz. Fiquei em silêncio. Naquela noite, não consegui dormir. Continuei ouvindo os aplausos na minha cabeça. Meu trabalho, minhas noites, minha descoberta e outra pessoa estava recebendo toda a glória. Pior ainda, 1 semana depois, Ricardo foi promovido a vice-presidente de operações técnicas. Um escritório novo e reluzente, um salário maior e a minha invenção pendurada na parede como um troféu que ele ganhou. Foi quando decidi que não ficaria mais em silêncio. Não me precipitei, não sou impulsiva, mas sou metódica. E se eu fosse enfrentar Ricardo, precisaria fazer isso de forma inteligente. Primeiro, comecei a reunir provas. Silenciosamente, voltei a todos os arquivos, todas as versões do meu projeto,
todos os e-mails que enviei sobre ele. Felizmente, eu tinha os commits originais do código salvos em um backup pessoal, com data e hora. Eu tinha e-mails para Ricardo descrevendo o problema e minha solução proposta. E-mails aos quais ele nunca respondeu. Eu até tinha algumas mensagens de colegas perguntando no que eu estava trabalhando até tão tarde, o que, em retrospecto, se tornou muito útil. Mas foi aqui que as coisas ficaram realmente interessantes. Ricardo não sabia como manter o sistema. Depois de algumas semanas, bugs começaram a surgir, pequenos no início, mas depois falhas completas. Eu sabia que eles não sabiam como consertá-los porque não eram mais meus. Ele tinha pedido a outra pessoa para modificar minha arquitetura para otimizá-la. Erro clássico. E adivinha a quem eles vieram pedir ajuda? Ricardo não veio pessoalmente, claro. Ele enviou um dos engenheiros juniores para perguntar se eu poderia dar uma consultoria. Eu sorri educadamente e disse que estava sobrecarregada, mas aquele foi o momento em que soube de algo importante. Eles precisavam de mim. E os chefões, eles iam começar a fazer perguntas quando as coisas desmoronassem. Isso me deu vantagem. Entrei em contato com uma advogada trabalhista, uma mulher chamada Alessa Guedes, durona, com uma mente afiada e tolerância zero para roubo corporativo. Contei tudo a ela. Como eu havia projetado e implementado o sistema, como Ricardo o apresentou como seu e como ele se beneficiou diretamente disso. Ela ouviu atentamente e então disse algo que nunca esqueceria. Carla, isso não é apenas antiético, pode ser uma violação dos direitos de propriedade intelectual. Aquilo mudou tudo. Eu sempre pensei que, por trabalhar para a empresa, eles eram donos do meu trabalho. Mas Alessa explicou que, como eu havia desenvolvido o protótipo principal fora do expediente, em meu próprio equipamento, e tinha provas de que era minha criação independente, eu poderia ter um caso, especialmente porque Ricardo havia reivindicado o crédito pessoal em vez de atribuí-lo aos recursos da empresa. Mas ela também me avisou que não seria fácil. A empresa tentaria me silenciar. Eles poderiam oferecer um acordo, ou pior, tentar retaliar. Você está pronta para isso? Eu respirei fundo. Pensei em todas aquelas noites em claro, em como me senti invisível naquela sala de reuniões, e como o sorriso presunçoso de Ricardo me assombrava todos os dias. Sim, eu disse, estou pronta. O dia em que entrei oficialmente com o processo foi um dos dias mais aterrorizantes e empoderadores da minha vida. Alessa e sua equipe jurídica foram meticulosas. Não apresentamos apenas uma queixa genérica. Construímos um caso abrangente, com cronogramas detalhados, documentação técnica e depoimentos de testemunhas. Incluímos as trocas de e-mail, os registros de data e hora nas compilações do protótipo e capturas de tela mostrando meu nome como a única autora das primeiras versões do sistema. Meu coração batia forte quando a papelada foi entregue ao departamento jurídico da empresa. Imagino o caos na suíte executiva quando perceberam que uma de suas funcionárias mais discretas estava os levando ao tribunal por milhões. E Ricardo, ouvi dizer que ele se trancou em seu escritório por horas depois que descobriu. Covarde. Claro, a empresa não perdeu tempo. Em 2 dias, fui colocado em licença administrativa, aguardando investigação. Eles tentaram fazer parecer rotina, mas eu sabia exatamente o que estavam fazendo. Alessa esperava por isso. Eles estão tentando te intimidar, ela me disse, mas não vacile, isso faz parte do jogo. Ainda assim, sair daquele escritório com minha caixa de pertences, passando por colegas que ou desviavam o olhar ou me encaravam em silêncio atordoado, foi um dos momentos mais solitários da minha vida. Ninguém se levantou ou disse nada. Não sabia se estavam com medo ou aliviados por não serem eles. Mas eu não ia recuar. Usei esse tempo livre forçado para me preparar. Revisei notas técnicas, anotei cada memória que pude recordar e ajudei a Alessa a ensaiar para os depoimentos. Então veio a oferta da empresa. Eles enviaram um homem bem vestido com um sorriso ensaiado para resolver isso discretamente. Ele deslizou um acordo de confidencialidade sobre a mesa, oferecendo-me 6 meses de salário e uma cláusula de sigilo. 6 meses de pagamento por roubarem minha invenção? Eu sorri, deslizei o documento de volta pela mesa e disse, eu não trabalhei noites a fio e sacrifiquei meu sono para que Ricardo pudesse subir em uma escada construída com o meu cérebro. Diga ao conselho que os vejo no tribunal. Ele não sorriu depois disso. Os depoimentos foram brutais.
Os advogados deles eram agressivos, tentando torcer cada palavra, fazer parecer que meu trabalho era apenas parte de uma colaboração em equipe. Mas Alessa rebateu cada tentativa com graça e poder. Ela trouxe as provas, literalmente, registros de tempo, código-fonte, autoria, imagens de segurança de mim ficando até tarde, até mesmo mensagens mostrando Ricardo fazendo perguntas vagas depois que o sistema já havia sido implementado. Então veio o ponto de virada. Uma ex-colega, Maia, se apresentou discretamente, anonimamente a princípio. Ela tinha ouvido Ricardo se gabando para um colega depois da promoção. Nós tínhamos a gravação. Alessa intimou os registros de RH, confirmando a presença de Maia no mesmo andar naquele dia. A Carla é muito mole. Ela nunca vai dizer uma palavra. Aquele áudio, apesar de arranhado por ter sido gravado em um celular, era cristalino e quebrou a defesa deles. De repente, o tom mudou. A empresa não estava mais apenas defendendo Ricardo, eles estavam se esforçando para proteger sua reputação. E eu sabia que isso era maior do que eu agora. O julgamento começou em uma manhã chuvosa de segunda-feira. Apropriado, pensei, porque eu estava entrando em uma tempestade que se formava há meses. Entrar naquele tribunal foi surreal. Os bancos de madeira polida, o ar frio dos ventiladores zumbindo acima, o barulho nítido de papéis e sussurros, tudo parecia cinematográfico. Mas isso não era um filme. Esta era a minha vida, e eu finalmente a estava tomando de volta. Ricardo sentou-se à minha frente na mesa do réu, evitando meu olhar. Ele parecia mais magro do que o normal, mais desgastado. A culpa consome de forma diferente do estresse, e eu estava lá para garantir que ela terminasse sua refeição. Os advogados da empresa vieram preparados com uma dúzia de provas. Eles tentaram me pintar como uma colaboradora, não uma criadora. Argumentaram que como eu desenvolvi o sistema enquanto era empregada, a propriedade intelectual pertencia automaticamente à empresa. Um manual corporativo. Mas Alessa desmontou cada tática que eles lançaram contra nós. Ela começou com os registros do software, carimbos de data e hora mostrando que eu iniciei o projeto da arquitetura 2 meses antes de a empresa oficialmente o projeto. Ela mostrou meus cadernos cheios de diagramas e algoritmos escritos à mão, nos quais eu trabalhei durante os fins de semana. Então, ela apresentou os e-mails, aqueles que eu havia enviado a Ricardo muito antes de sua promoção, detalhando os estágios do sistema e solicitando feedback. E-mails aos quais ele nunca respondeu. O ponto de virada veio quando Alessa chamou Ricardo ao depoimento. Ele subiu, tentou parecer confiante, mas não conseguia parar de mexer na gravata. Alessa manteve o tom calmo, educada, mesmo quando perguntou sobre o papel dele no projeto. Eu supervisionei o desenvolvimento e guiei a direção. Pode explicar por que suas credenciais de login nunca acessaram o repositório do código-fonte durante todo o ciclo de desenvolvimento? Ricardo piscou. Ela continuou. Pode explicar por que, em 46 commits de controle de versão separados, seu nome aparece em exatamente 0 deles? Eu estava em uma função gerencial. E, no entanto, temos reuniões gravadas onde a senhora Evans é a única a apresentar atualizações técnicas ao departamento enquanto você estava ausente. O advogado de Ricardo protestou. Objeção negada. O júri estava observando agora, inclinando-se para a frente, olhos em Ricardo. As rachaduras estavam aparecendo. E então Alessa trouxe o áudio. A dica anônima de Maia nos levou àquele momento descuidado em que Ricardo se gabou de levar o crédito pelo meu trabalho. A Carla é muito mole. Ela nunca vai dizer uma palavra. Aquele foi o momento. Foi quando o júri virou. Você podia sentir a mudança na sala. O ar ficou mais pesado, o silêncio mais agudo. A confiança de Ricardo se esvaiu de seu rosto. Ele sabia que tinha acabado. O resto do julgamento se desenrolou como um lento desenrasquear. O júri deliberou por menos de 3 horas. Quando voltaram, meu coração batia tão alto que mal ouvi o porta-voz falar. Mas então ouvi as palavras. Decidimos a favor da autora, Carla Evans. Danos concedidos no valor de... Eu não ouvi o número no início, mas quando Alessa apertou minha mão e sorriu, eu soube que tínhamos vencido.
Milhões, uma vitória histórica por roubo de propriedade intelectual. Eu não chorei, não naquele momento. Apenas fiquei sentada, deixando o peso do momento assentar. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre ser vista, ser ouvida, ser acreditada. Pela primeira vez em anos, me senti inteira novamente. Nos dias seguintes ao veredito, meu mundo mudou. A mídia fez um alvoroço sobre o caso. Davi contra Golias, alguns chamaram. Repórteres queriam entrevistas. Podcasts me convidaram para falar sobre inovação feminina na tecnologia. Mas eu fiquei em silêncio por um tempo. Eu precisava de tempo para respirar. Depois que o cheque foi compensado, sentei-me no meu pequeno escritório em casa, abri meu laptop e encarei um documento em branco com um título simples no topo. O que vem a seguir? A resposta era ao mesmo tempo óbvia e aterrorizante. Eu não ia apenas seguir em frente, eu ia construir. Não por validação, não por vingança, mas por um legado. Passei décadas construindo sistemas dos quais outros lucraram. Agora, eu ia derramar minha energia, experiência e instintos em algo que era finalmente meu. A empresa se chamaria Fio da Verdade Tecnologias. O nome simbolizava conexão, transparência e força. Tudo o que me faltou na minha jornada corporativa. Liguei para Maia primeiro, ofereci a ela o cargo de diretora de tecnologia. Ela nem hesitou. Claro que sim, vamos construir direito desta vez. Então, comecei a recrutar, não das melhores universidades, mas de grupos de talentos esquecidos. Mentes brilhantes que foram preteridas por serem muito quietas, muito velhas, muito jovens, muito diferentes. Montei uma equipe de 10 pessoas, todas apaixonadas, todas subestimadas. Parecia uma segunda família, exceto que esta me via como uma líder, não um fardo. E aqui está a reviravolta. Minha nova startup focou em gerenciamento ético de propriedade intelectual e rastreamento de inovação. Em outras palavras, construí exatamente o tipo de sistema que teria protegido alguém como eu anos atrás. Desenvolvemos um software que usa blockchain para rastrear a propriedade de ideias desde a concepção até a execução. Os investidores adoraram. Em 8 meses, conseguimos nosso primeiro grande cliente. Então veio a imprensa. Mulher que processou o gigante da tecnologia agora protege inovadores com sua própria startup. A manchete correu pelos principais veículos. Mas o que mais significou para mim foram as mensagens discretas. A mulher de Minas Gerais que disse que finalmente enfrentou seu gerente. A jovem programadora de Curitiba que me disse que agora registrava suas ideias iniciais por precaução. O engenheiro aposentado que disse, eu gostaria que seu software existisse quando eu ainda estava na ativa. Eu não estava apenas administrando uma empresa. Eu estava garantindo que o que aconteceu comigo não acontecesse novamente. Ricardo, ele, desapareceu da indústria por um tempo. A notícia se espalhou, mas eu não o rastreei, porque o verdadeiro sucesso não é ver seus inimigos caírem, é subir tão alto que eles não conseguem nem alcançar sua sombra. A Fio da Verdade Tecnologias agora está avaliada em mais de 40 milhões de dólares. Não sou mais a secretária por trás da cortina. Sou eu quem está construindo o palco e nunca me senti tão poderosa. Às vezes ainda acordo cedo por hábito. Sento-me perto da janela com meu café, observando o sol rastejar pelo meu jardim e penso na mulher que eu costumava ser. Aquela que ficava quieta nas reuniões, aquela que pensava que a lealdade por si só a protegeria. E penso que, se pudesse falar com ela agora, o que eu diria? Eu diria a ela que ela é mais do que seu título, que seu valor não é determinado pela forma como os outros a percebem, que o silêncio não conquista respeito, a ação sim. Eu diria a ela que ser subestimada é doloroso, mas também é uma arma, porque ninguém vê você chegando quando finalmente é a sua vez de subir. O que aprendi com tudo isso é que a justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes é silenciosa e calculada. Às vezes parece um processo judicial. Às vezes parece uma startup. E às vezes a justiça se parece com você, sentada na sua própria sala de reuniões, observando a empresa que você construiu com suas próprias mãos crescer além do que qualquer um pensava ser possível. É engraçado como a vida dá voltas. Alguns meses atrás, recebi um e-mail. Era de um recrutador representando uma grande corporação. Ironicamente, uma que uma vez me rejeitou por ser muito de nicho. Eles queriam explorar uma parceria com a minha empresa. Minha empresa, a mesma que cresceu da minha garagem, da minha garra e de uma traição ultrajante.
Olhei o nome do executivo que participaria da primeira reunião, Ricardo Matos. Eu ri alto. Acontece que, após sua promoção, Ricardo subiu rápido, mas caiu mais rápido ainda. Meu processo virou notícia, pintou-o não apenas como um ladrão, mas como um risco. E embora nunca tenha sido oficialmente demitido, ele foi discretamente afastado da liderança e colocado em uma função de consultoria. Então lá estava ele, agendado para se encontrar comigo, Carla Evans, fundadora e CEO. Na manhã da reunião, entrei naquela sala de conferências de vidro com a cabeça erguida, vestida com a mesma confiança da qual um dia fui roubada. O rosto de Ricardo não teve preço. Carla, bom te ver? Ele gaguejou, tentou ser educado. Talvez esperasse que eu fosse a pessoa superior. Eu era, mas também era a mais poderosa. Eu sorri e disse, vamos pular a conversa fiada. Esta parceria será nos meus termos. Não fechamos o acordo com eles, não porque precisássemos, mas porque eu queria que Ricardo sentisse como é ser preterido, ser informado educadamente de que ele não era o ajuste certo. Após a reunião, fiquei em frente à janela do chão ao teto do meu escritório, observando a cidade fervilhar lá embaixo. Não foi a vingança que me satisfez, foi a paz, a prova de que eu havia reconstruído minha vida tijolo por tijolo, e ninguém jamais poderia tirá-la de mim novamente. Penso nas outras mulheres ainda presas em escritórios como eu já estive, construindo o império de outra pessoa em silêncio. Para elas, eu digo, sua voz é seu maior trunfo, seu conhecimento é sua vantagem. Não espere permissão para subir, tome-a. Se minha história pode ser uma faísca, que ela queime com força, porque o dia em que saí daquele emprego foi o dia em que entrei no meu poder, e eu nunca mais olhei para trás. Se gostou do vídeo, já deixa o like, curta, comente e se inscreva para não perder nenhuma história.